começando de novo outro grupo de aula. Tudo isso aqui, gente, é um exercício para tornar a economia compreensível. Você entende bem da economia da tua casa, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, as contas que tem que pagar. Não é mais complicado que isso. Complicado é quando querem complicar, né? Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com o Instituto Paulo Freire, com a herança Paulo Freire, né? Nessa linha da pedagogia da economia, é passar para vocês ferramentas para vocês entenderem as coisas, né? Nós vimos, ao abordar esse conteúdo do Pão Nosso de Cada Dia, não é? Nós vimos um conjunto de setores que estão na área de produção material, agricultura, indústria, construção, etc., né? Basicamente são unidades empresariais. Depois nós vimos que essas unidades empresariais, para funcionar, elas precisam de redes de infraestruturas, né? Transporte, energia, telecomunicações, água, essas coisas que chegam em cada tomada, em cada torneira, não é? Quer dizer, um país se cobre dessas redes e isso funciona de maneira diferente das empresas. A empresa pode ser a propriedade de um indivíduo, pronto. As estradas serem propriedade de um indivíduo não tem o mínimo sentido, né? Não. Então a realidade é que a forma de regulação de toda a área de infraestrutura é diferente. Hoje nós estamos vendo a área que a gente chama de intermediação, serviço de intermediação. Porque, vejam bem, você produz um produto determinado, você vai ter que transportar ele para outra empresa que vai retransformar, ou então para o comércio e coisas do gênero, passando por atacadistas, né? Tudo isso exige sistemas de infraestruturas, né? Mas exige também gente que facilite o andamento, que coloca azeite, digamos, na máquina, né? Nem sempre é muito positivo, né? Um despachante diz para você, chá comigo que eu resolvo, né? Depois você vê quanto te custa essa coisa e frequentemente você pode resolver diretamente sem passar pelos despachantes. Isso é interessante, porque tem um monte de coisa que você usa intermediários e não pensou, mas para que eu preciso de um intermediário, né? Então, na realidade, quando você tem um produtor de tomate, né, que acaba recebendo uma merreca por seu produto e depois vai no mercado e vê a que preço está sendo vendido, ele vê que os intermediários estão ganhando muito mais do que ele que produz bem ou mal o produto. Então, toda essa área de serviço de intermediação está centrada nisso. Os intermediários constituem atividades meio, que devem ajudar os outros. Se não só não ajudam, como atrapalham e ainda por cima cobram mais do que rendem, isso não vale. E dizer que, olha, a economia está bem porque os bancos estão bem, não. Os bancos têm que custar o mínimo possível. Se eu sou um produtor numa empresa determinada, eu posso usar diversos advogados, secretários, coisas assim, nenhum deles está produzindo o produto. Então eu preciso deles, mas preciso para eles ajudarem no produto. Se eles custam mais do que eles aportam, então é uma punção sobre a economia, se tornaram atravessadores. Então, entre intermediário e atravessador, há um limite, porque, na realidade, sobretudo com as novas tecnologias, os intermediários podem se tornar bastante mais baratos, a intermediação pode ser simplesmente posta de lado e a gente pode colocar diretamente um produtor e um consumidor, porque temos a internet, tem uma série de contatos, e todo esse ônus que a gente paga, esse tipo de imposto privado, né, esse tipo de pedágio sobre a atividade dos intermediários, na realidade a gente pode reduzi-la e que essa gente que faz intermediação passe também a fazer coisa útil, produzir, né? Deixa eu dizer que é útil pensar essa área de intermediação, de serviço de intermediação, em 4 setores, né? O setor financeiro, o setor de comercialização, o setor de intermediação jurídica e intermediação da informação. São tudo atividades necessárias para o funcionamento da economia, mas são atividades meio, ou seja, temos que usar
elas de maneira mais eficiente possível, como estava dizendo, né? Pegando primeiro os intermediários financeiros. Não vou expandir demais nisso aqui, para já vocês têm o capítulo e vocês têm o livro A Era do Capital Improdutivo, que ele praticamente inteiro pega como funciona o sistema de intermediação financeira e como ele se tornou, digamos, um serviço de atravessadores, em vez de serem serviços de intermediação, e como eles travam a economia, né? Mas deixa eu pegar só os pontos fundamentais. Primeiro, que o dinheiro hoje é um sinal magnético, né? Não é mais um papel, ninguém transporta ouro, coisa do gênero, né? Ainda se faz em termos clandestinos, tá? Mas basicamente todo o sistema de pagamentos tal, são apenas sinais virtuais, são sinais magnéticos, se deslocam na velocidade da luz. E o problema central é que esse sistema de intermediação, os grandes bancos comprando os pequenos e gerando um conjunto de sistemas de controle, se tornou absolutamente gigantesco. Hoje nós somos controlados pelos bancos, vocês podem voltar ao raciocínio que está parcialmente coberto aqui nesse capítulo aqui, né? Nós temos basicamente 147 grupos mundiais, corporações que controlam o sistema, 40% do sistema econômico mundial, e nesses 75% são bancos. Em vez dos bancos a serviço da produção, hoje os produtores são, enfim, extrai-se a riqueza deles, né? Eles são sugados, de certa maneira. Os americanos hoje usam o conceito de bactérias, né? De sanguessugas que tiram sem produzir. É simplesmente poder gigantesco, que você controla todos os recursos financeiros das pessoas e das empresas e dos estados, e você usa isso para colocar os estados, as empresas e os consumidores a teu serviço, em vez de você servir o estado, as empresas e as famílias, né? Essa conta ela é basicamente repassada, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2008, com a crise, eles escorcharam de tal maneira os compradores de casas, né? Empurrando o crédito que eles sabiam que as pessoas não poderiam sustentar, que quebraram milhões de famílias, né? Quebraram milhões de famílias, né? Em vez delas resolverem o problema, porque eles tinham criado esse problema, né? Eles recorreram ao Estado, porque estavam quebrando, né? Por mau uso dos recursos financeiros. O Estado repassou isso para os bancos, para eles repassarem para facilitar o pagamento das hipotecas atrasadas das pessoas. O que os bancos fizeram? Fizeram aplicações financeiras, não repassaram nada para facilitar crédito para as famílias. Milhões de famílias perderam suas casas, os bancos ficaram com o dinheiro do governo, que foi obtido reduzindo políticas sociais, quer dizer, uma punção sobre as famílias, né? Em vez de fazer o sistema que funcionaria, que o governo repassar o dinheiro, que é dos impostos da população, para os endividados que pagarem aos bancos, ficariam as casas e o ciclo se fecharia. Por que não fechou? Porque, naturalmente, os bancos são simplesmente mais poderosos junto ao governo, né? Junto aos sistemas jurídicos, né? Basicamente, os diversos sistemas de geração de rentismo, né, é que possibilitou esse fantástico sistema que temos hoje, que é 1% das famílias mais ricas do planeta terem mais patrimônio do que os 99% seguintes. Esse sistema não funciona não só porque eles ficam ricos e que desequilibra radicalmente o acesso aos bens que a sociedade cria, mas está na mão de gente que não ajuda e, pelo contrário, dificulta a criação desses produtos. Esse sistema é completamente disfuncional, naturalmente. Essa é uma área. A outra área é a área de comércio, né?
Aqui nós temos coisas óbvias, né? A gente usa o exemplo de uma casa que compra, quer dizer, dar o exemplo de um fogão, que eu já usei em outros, né? O fogão sai 200 da fábrica, tem 40% de imposto, vai para 320, você acrescenta o ganho à vista da loja, o fogão sai a 420, mas eles acabam vendendo a prazo a 840, né? Quer dizer, como é que você tem um sistema em que um fogão que sai a 200 da fábrica vai ser pago 840 para um consumidor que não tem como pagar à vista. Esse sistema obviamente não funciona, né? Você tem uma dominação dos intermediários, porque o produtor ganha pouco, pouco pode expandir a produção e o consumidor pode consumir pouco, você trava evidentemente toda a economia. Esse processo, digamos, de atravessadores comerciais se apoia muito num sistema de comunicação, né? Funciona basicamente assim: as grandes empresas empurram produtos. Para empurrar os produtos, eles contratam empresas de publicidade. As empresas de publicidade vão marcar campanhas de publicidade que vão interromper seu programa na televisão. As televisões vão martelar a publicidade, isso você encontra por toda parte, 97% dos domicílios, enfim, né? E essa comunicação termina por gerar um consumismo, e esse consumismo vai aumentar a renda das empresas que produzem, né? E isso é repassado, evidentemente, para o teu bolso. Cada 30 segundos de publicidade que você vê na televisão sai no teu bolso na hora que você compra o produto. E gera um consumo absolutamente surrealista em termos de volumes, em termos de dinâmica, de consumo. Compramos um monte de bugigangas desnecessárias. Você pode dar um passeio na 25 de março e olhar aquelas montanhas de produtos ali, de coisinha, pazinha de plástico, o diabo. Você pensa, a que ponto isso aqui é realmente o que a gente quer na sociedade? Talvez a gente quisesse um pouco mais de produtos do tipo educação, saúde, livros e coisa inteligente, né? De qualquer maneira, essa área se desarticulou, né? Nós temos batalhas para tentar controlar as picaretagens, para chamar pelo nome, né? Que ocorrem nessa área. Nós temos o PROCON, temos instituições como o IDEC, mas na realidade é muito difícil controlar todo esse processo, né? Uma terceira área interessante de intermediários são os intermediários jurídicos. A gente não dá muita atenção para esse processo, né? Mas pense que o Brasil tem cerca de 800 mil advogados, né? O Japão, coitado, só tem 30 mil, né? O Japão trabalha com palavra e com confiança, né? Então, isso é muito interessante, né? Os Estados Unidos têm 1.200.000, né? É um gigantesco setor, são centenas de bilhões de dólares absorvidos, né? Eu lembro que a passagem, quando faleceu Paulo Freire, né? O que ele amealhou durante a vida dele, né? Os advogados ficaram com 10% para isso passar para os filhos, né? Caramba, quer dizer, 10% do que o homem trabalhou a vida inteira só para assinar os papéis, deixar verificar a legalidade. É interessante, né? Hoje no Brasil é impressionante como você não pode se mexer sem ver advogado. Você está comprando uma casa, qualquer coisa você está precisando de advogado. Para que nós precisamos de tanto intermediário jurídico? Claro, porque você criou pelo próprio sistema jurídico muito pouco articulado, você gerou uma dinâmica extremamente de insegurança das pessoas, e isso acaba se multiplicando. Essa capacidade jurídica é fantástica. A gente diz que eles dão nó em pingo d'água, né? Eles conseguem que, por exemplo, a Apple, né, que tem gigantesco lucro na Europa, tivesse pagado no ano retrasado 0,05% dos seus lucros em impostos, né? Eu, professor Ladislau, sobre o meu salário, pago 27,5%. É interessante, né? Olha, eles não em pingo d'água realmente, e travam porque vai de processo em processo, enfim, e o negócio simplesmente
trava o funcionamento da sociedade, né? Hoje é um enrosco gigantesco porque, se politizaram e eles passam a servir as elites de maneira articulada, e isso é extremamente perigoso, não servir à justiça, mas a servir às elites, né? São muito articulados com a mídia, que está muito interessada no processo, né? E se transformaram num sistema de poder. Aqui as tentativas de regulação, Conselho Nacional de Justiça, coisa assim, praticamente não funcionam. A OAB é dominantemente corporativa nesse processo e nós temos realmente um custo, um sobrecusto e problemas para toda a sociedade num sistema que, em vez de a intermediação funcionar rapidamente entre os diversos agentes econômicos, eles são travados por esse sistema viscoso que segura e que extrai a cada momento da negociação, né? Nós temos uma quarta área que é de informação. Veja bem, os diversos agentes econômicos funcionarem na sociedade, a gente precisa ter uma fluidez de informação, né? Teoricamente, a grande mídia dá a informação, as diversas partes, informação econômica, enfim, né? Hoje, isso aqui basicamente são meia dúzia de grupos que controlam a quase totalidade, inclusive por enraizamento nos estados, nos municípios, né? E a realidade é que a gente termina tendo, digamos, um sistema oligopolizado extremamente problemático, né? Porque a gente só tem informação que interessa a certos grupos de elite, né? O que se gerou em termos do golpe de Estado contra Dilma, em termos do aprisionamento do Lula, em termos de um conjunto de falcatruas na entrega do petróleo do país, na entrega do solo do país com a água que tem, enfim, um conjunto de transformações desse tipo, basicamente elas são marteladas para criar, digamos, uma compreensão deformada e, sobretudo, perde-se a variedade de diversas fontes que permitam que os diversos agentes econômicos e sociais possam dar expressão ao seu ponto de vista. Quando você mata o acesso à informação, você mata a capacidade, digamos, da vida democrática, né? Do equilíbrio entre os diversos segmentos da sociedade e da economia, não é? Já pensaram se a gente utilizasse a TV com inteligência? 97% dos domicílios no Brasil tem TV, né? E isso é feito de maneira inteligente, né? A BBC na Inglaterra, no próprio Estados Unidos, tem sistemas Public Broadcasting Service que assegura informação tecnológica e coisas do gênero para toda a população. Há como ter sistemas inteligentes de informação. E há, em particular, a possibilidade da gente sair desses atravessadores através de sistemas abertos como o Linux, em vez da gente depender da Microsoft e de outros gigantes, né? Nós podemos utilizar sistemas que são baratos de comunicação e não passar por esse pedágio que cobram as telefônicas, né? Nós vimos isso na parte das infraestruturas, né? Agora, o controle de uso dessas infraestruturas também está oligopolizado, né? Na realidade, nós podemos resgatar o controle da comunicação e ter uma sociedade informada. Isso é vital, né? Essencial nisso seria voltar ao Plano Nacional de Banda Larga, tornar, como em tantas partes do mundo, gratuito o acesso à comunicação entre as pessoas, né? A aplicação desse conhecimento que transita em produtos comerciais, tudo bem, pode ser comercial, mas não simplesmente o fazer passar as informações, né? Aqui, praticamente, não temos... temos a Anatel, que teoricamente estaria fazendo a regulação e controle. A Anatel não apita nada, ela foi absorvida, cooptada pelos grandes grupos privados que oligopolizaram o sistema de informação. Uma sociedade desinformada simplesmente não funciona. Vejam bem, nós pegamos essas 4 subsistemas de
acesso, digamos, de intermediação, né? Intermediação financeira, intermediação comercial, intermediação jurídica, intermediação da informação. Né? Nós não precisamos de tantos intermediários e eles ganhando tanto e eles não funcionando de acordo com as nossas necessidades. A visão que temos aqui é que haveria apropriação privada, mas sim regulação pelo Estado. Né? O Banco Central controlaria os bancos, é uma ficção no Brasil. Né? Vocês teriam o PROCON, que controlaria os excessos e as bandidagens do comércio, é muito frágil e muito insuficiente. Né? Nós teríamos um Conselho Nacional de Justiça, a OAB, que controlariam os excessos e a bandidagem que se faz na área jurídica, tampouco funciona. Né? E nós teríamos a Anatel para controlar e regular o sistema de acesso à informação. Na realidade, isso aí foi simplesmente, inclusive, rompe toda e qualquer legalidade. É só ver nas leis como deveria funcionar a comunicação, os políticos e a propriedade de meios de comunicação, etc. Né? Na realidade, nós temos aqui um sistema disfuncional que se agigantou e que acaba ganhando muito mais dinheiro do que os produtores, do que efetivamente quem trabalha, quem produz alguma coisa útil. Nós precisamos democratizar esse processo, né? Nós geramos aqui uma economia do pedágio de gente que simplesmente não é necessária, que deve passar a ser eficiente, menor e prestar serviços e não utilizar sua posição de atravessador. Sabe, eu lembro da coisa de, por exemplo, uma empresa está importando alguma peça que precisa para seu processo produtivo e a peça está parada no Porto de Santos, né? Olha, como é fácil alguém que pode travar ou facilitar, né, e segurar o teu produto no Porto de Santos e diz, olha, eu posso facilitar essa coisa, né? O intermediário tem, digamos, controla as veias do sistema, a circulação do corpo. Se a gente não resgata, não racionaliza e não põe governo para controlar esse processo, evidentemente o sistema não funciona, né? É um sistema que precisa ser misto, em parte público, em parte privado, e nunca só privado, certo? São redes que têm que ser dinamizadas com as novas tecnologias e que tem que ter sistema de regulação do Estado extremamente eficiente e muito mais forte do que temos hoje. Né? Essa é a terceira área. Nós vamos ver na próxima, né, que tanto a área produtiva como a área das infraestruturas e da intermediação, elas, na realidade, precisam também de uma quarta área, que são as políticas sociais. Você tem que investir nas pessoas, saúde, educação, cultura, etc., senão nenhuma das áreas funciona. Né? É isso aí.